Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e nós estamos iniciando esse trimestre. Vamos estudar sobre mordomia cristã. Você sabe o que é mordomia e o que é que faz um mordomo? Como que a Bíblia nos apresenta isso? É sobre esse assunto que nós vamos estudar neste trimestre e nessa lição. O título da primeira lição é O que é a mordomia cristã? Nesse trimestre nós vamos estudar uma lição que fala sobre tempo, bens e talentos e vamos observar sobre como nós devemos bem gerenciar essas questões. O nosso tempo, os nossos bens e os nossos talentos. E isso é o que a Bíblia chama de mordomia cristã. Quando falamos de mordomia, claro, a primeira palavra que vai surgir é a palavra mordomo. No latim, mordomo vem de uma palavra que significa o maior dos criados. Mas no texto grego do Novo Testamento, a palavra mordomo a palavra é oikonomos. Oiko é a palavra grega que fala sobre a casa, o lar. E nomos é norma, é regra. Então, a regra da casa, ou seja, oikonomos é aquele que administra a casa, aquele que mantém a ordem, aquele que rege a casa, e era, portanto, designado o que era o administrador do lar. Não apenas um servo, um escravo, mas alguém que estava sobre os demais escravos como um administrador mesmo. Nós vamos ver em algumas parábolas de Jesus em que ele fala sobre o mordomo, como, por exemplo, é o mordomo quem paga os servos, ou é o mordomo quem contrata aqueles que vão trabalhar na casa ou na lavoura. É o mordomo quem administra, inclusive, os bens do Senhor. Então, o mordomo é alguém que administra, que toma conta. Lembrando que há uma diferença entre o mordomo e o dono. Porque o mordomo não é dono de nada. Ele está administrando algo daquilo que não é seu, daquilo que ele está tomando conta e, portanto, vai prestar contas daquilo que ele recebeu. O dono é o que é senhor da casa e o mordomo presta a esse senhor contas daquilo que ele vai fazer. Logo, mordomia trata de administração de bens, administração de serviços, administração da casa. Quando falamos então de mordomia cristã, nós vamos falar sobre a administração. O pastor Linaldo aqui diz a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Ou seja, o que fazemos com aquilo que Deus nos deu, porque não somos nem o nosso corpo, nem o nosso ser é de nós mesmos, nem o que recebemos nós somos donos disso. Nós haveremos de prestar contas a Deus do nosso tempo, do nosso talento, do nosso dinheiro, do nosso corpo, da nossa vida, daquilo que realizamos. E como é que nós estamos administrando isso? É exatamente o que nós vamos estudar nesse trimestre. O primeiro tópico da lição fala sobre a mordomia do amor cristão, para dizer que Deus nos deu uma ordem dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa mente. Isso é para dizer, Deus precisa ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Isso, queridos, é extremamente importante quando estudamos sobre mordomia, porque nós precisamos dizer quem é que manda no nosso coração. Com relação às finanças, por exemplo, Jesus não disse que era difícil, ele disse é impossível. Ninguém pode servir a dois senhores, porque se amar a um vai desprezar o outro, e ele conclui dizendo, ninguém pode servir a Deus e às riquezas, porque servir a Deus implica em colocar Deus em primeiro lugar, inclusive sobre as nossas riquezas, e servir as riquezas implica em confiar nas riquezas mais do que em Deus e fazer delas a prioridade das nossas vidas. Perceba que o que amamos é aquilo que vai dizer como a nossa vida vai ser regida e pelo que nós vamos ter como alvo e foco na nossa vida. Por isso é que amar a Deus acima de todas as coisas, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, vai fazer com que Deus e as coisas de Deus estejam em primeiro lugar na nossa vida, porque Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por isso que
O amor é prioritário sobre todas as coisas. Se amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, nós estaremos pondo Deus em primeiro lugar. E também a fé cristã como o maior patrimônio que nós temos, porque o que somos e o que temos depende completamente de Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Se tudo que temos está ligado à nossa fé, nosso relacionamento com Deus, então nós estaremos dando valor a essas coisas em detrimento de outras. Por exemplo, nós não colocaremos as coisas materiais em primeiro lugar, porque Jesus mesmo disse: o Pai sabe que vocês precisam das coisas materiais, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas, os bens materiais e o suprimento das necessidades diárias, vos serão acrescentados. Isso nós precisamos saber gerenciar bem, porque senão nós vamos ter dificuldade. As coisas da vida, as necessidades do nosso dia a dia, a nossa agitação cotidiana vai acabar nos levando a focar apenas nas coisas desta vida e não nas coisas espirituais. E o apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança estiver apenas nas coisas desta vida, então somos os mais miseráveis dos homens. Por isso é que a nossa fé precisa estar em primeiro lugar e nós precisamos saber gerenciar bem aquilo que é o nosso tesouro maior e aquilo que nós temos, como por exemplo a nossa família, a nossa relação com os nossos amigos, a nossa relação com Deus. Tudo isso precisa estar bem direcionada e bem organizada para que nós possamos saber gerenciar bem todas essas coisas, porque senão nós teremos dificuldades em continuar sendo bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Os bens materiais, as coisas que o Senhor nos dá, elas não são para o nosso usufruto apenas, mas para servir como a nossa base de fé, fazendo com isso que Deus nos deu o melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E nós precisamos cuidar destas coisas com responsabilidade e como bons mordomos, sabendo gerenciar estas questões. Quando nós temos bens e dinheiro, nós precisamos saber utilizá-los para a glória de Deus, e como nós vamos fazer isso tem a ver com a nossa condição enquanto bons mordomos da nossa fé cristã. Por isso é que nós precisamos ter cuidado com todas essas coisas. Deus nos dá uma família e essa família nós precisamos amar. E para amar essa família nós precisamos pôr em primeiro lugar esse relacionamento, porque senão nós não daremos a devida atenção e o devido cuidado que nós devemos ter. A Bíblia diz que a casa e a fazenda vêm dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A Bíblia também diz que os filhos são herança do Senhor, ou seja, a esposa que nós temos, os filhos que nós temos, as mulheres, os maridos que têm, foi Deus quem deu. Foi Ele quem nos deu esse que é o maior patrimônio que possuímos, que é a nossa família. E se nós não cuidarmos, dando a devida atenção, investindo o tempo necessário para cuidar disso e dando a devida prioridade, nós vamos usar mal esse bem precioso que Deus nos deu e não daremos conta como devemos a Deus deste maior bem que Ele nos deu, que foi a nossa família. Assim também como quem dá os bens materiais a nós é Deus. Primeiro Ele nos deu a vida, Ele nos deu a inteligência, Ele nos dá a respiração e a capacidade para criarmos, porque a criatividade que temos recebemos de Deus. Logo, nós produzimos com o nosso suor, com as nossas mãos, com o nosso trabalho, os bens e as riquezas que Ele nos dá. Mas precisamos saber utilizar bem estas coisas também, a fim de que Deus seja glorificado em todas essas questões. Se o apóstolo Paulo diz que até o comer e o beber deve ser feito para a glória de Deus, os bens materiais também devem glorificar a Deus. Como também a Bíblia diz claramente que o que nós recebemos de Deus também deve ser para o outro, para beneficiar
o próximo, porque se amamos a Deus, amamos também o próximo, e o que temos recebido de Deus também deve ser utilizado para isso. A Bíblia diz de repartir o pão, a Bíblia diz de cuidar e atender aos órfãos e viúvas nas suas necessidades, a Bíblia diz de cuidar dos pobres. Isso significa dizer o quê? Que os nossos bens materiais precisam ser bem administrados, não somente para que eles não dominem a nossa vida e nos levem para o nosso coração ser tragado por isso, que é a avareza, o amor desmedido pelos bens, pelas riquezas, que a Bíblia diz que é idolatria. A avareza é amar o dinheiro e colocá-lo acima de todas as coisas. Isso significa que nós vamos pôr no dinheiro a nossa confiança e vamos pôr no dinheiro a nossa esperança. E é exatamente isso que é um Deus. O Deus é aquilo que nós colocamos nele, a nossa esperança e a nossa confiança. Por isso é que a avareza é idolatria, porque pomos no dinheiro a confiança e a esperança que deveria ser depositada somente em Deus. Por isso que os bens precisam ser bem administrados para não tomar conta do nosso coração e não nos tornar avarentos. E há duas grandes formas de nós evitarmos a avareza. A primeira é repartindo os nossos bens com os outros e lembrando que o que nós temos não pode ser somente para nós, mas para atender também o pobre, a viúva, o necessitado, o nosso irmão, aquele que está passando fome perto de nós. E a outra forma de atentarmos para isso é lembrando que nós precisamos também contribuir com a obra do Senhor, para que também a obra do Senhor tenha a assistência devida e possa ser feita, realizada através dos nossos recursos também. Porque a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa sustentar os obreiros que trabalham em tempo integral, a igreja precisa pagar todas as contas de água, de energia, de aluguel, investir no patrimônio, sustentar as missões mundiais, tantos outros desafios que a igreja tem. E isso vai ser feito com o quê? Com os recursos que nós damos para a obra do Senhor. Acontece que você precisa dizer quem é que manda no seu bolso, quem é que manda no seu dinheiro. Se é o dinheiro que manda em você ou se você manda no dinheiro. E para fazermos isso de forma ordeira e de forma responsável, nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Ao longo desse trimestre, nós vamos estudar sobre essa mordomia, não somente do dinheiro, mas do corpo, dos bens, dos talentos, da família, das coisas que Deus nos deu para administrar. E como sendo bons mordomos, nós precisamos gerenciar bem todas essas coisas, a fim de que quando nos apresentemos diante de Deus, possamos receber do Senhor a recomendação e o elogio dizendo que fomos bons mordomos e vamos receber do Senhor o galardão que nós vamos ter por sermos bons mordomos daquilo que Ele nos dá. Vamos iniciar esse trimestre, portanto, com toda essa dedicação e que em cada lição possamos aprender mais desse assunto. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.